Fala rapaziada, Netão na área e bora para mais um vídeo aqui no canal. E se você não é inscrito, por favor, considere se inscrever, deixar a sua curtida e acionar o sininho para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. E hoje vamos falar a respeito de Pablo Marçal. Sim, novamente ele, o cara que não sai na mídia. Mas hoje vamos conhecer talvez um pouco de Pablo Marçal, que a maior parte das pessoas não estão falando. Ninguém está noticiando alguns pontos muito importantes aqui e eu acho que você vai gostar de analisar esses pontos comigo. Tá bom? Então, bora começar. O senhor fez algumas conjecturas sobre 2026, inclusive o senhor disse que será muito difícil derrotar o Lula numa disputa eleitoral. Muito né? difícil. O senhor começou a desenvolver esse raciocínio, acho que não concluiu. Pelo que eu entendi, o senhor ali, se houver um chamamento do bolsonarismo, eventualmente, se for uma necessidade para derrotar o Lula, o senhor aceitaria entrar nessa disputa? É isso que eu entendi? Cara, eu vou te falar uma coisa. Isso pode trazer problema para mim, mas eu vou falar. Se eu disputar essa Por que se o Lula morrer? 2026, só se o Lula morrer. Tu não é tão corajoso assim, Pablo? O cara que disse que não tem medo de nada nem de ninguém? Por que é tão difícil de ganhar de um cachaceiro, ladrão? Tá bom. Ah, entendi. Vaso ruim não quebra. Vaso ruim não quebra, então. Ainda sobre o Roda Viva, o senhor comentou, foi perguntado sobre Alexandre de Moraes. Queria saber se o senhor tem algum receio de se posicionar em relação a ele. Todas as vezes que alguém me perguntou, eu respondi. Quem tem que fazer alguma coisa com o Alexandre de Moraes é o Senado. Eu duvido que o Pacheco é homem para fazer alguma coisa. Uma avaliação das decisões dele, inclusive. Cara, minha avaliação jurídica tem exagero. Eu, que fiquei 5 anos na faculdade de Direito, acho que a Suprema Corte está politizada. Entendo o comportamento para tentar frenar, na verdade, o que o bolsonarismo criou. Agora ela precisa... Peraí, então. Já tem 2 anos de governo... Frenar o que o bolsonarismo criou. O que o bolsonarismo criou? Entender mais sobre política, estar mais presente na política, lutar pelos seus direitos, lutar por um país melhor, ser contra aborto, ser contra a ladroagem que a esquerda toda e o centrão tem feito durante basicamente dezenas e dezenas de anos. Lutar pela família, pela sua liberdade, principalmente pela sua liberdade. Mais de 1.000 pessoas foram presas e estão presas porque lutaram pela liberdade de uma nação inteira. Foi isso que foi necessário o STF frear? No seu ponto de vista, Pablo Marçal? Gostaria muito de entender o que foi que o bolsonarismo criou. Porque você fala tanto assim, nós temos que combater a esquerda, nós temos que destruir a esquerda, o comunismo é o mal da nação. Concordo com você, cara. Você está certo. Você está mais do que certo, Pablo. Mas me fala uma coisa. Não parece um discurso meio extremista? Assim, bem parecido com o do Bolsonaro, tipo, vamos fuzilar a esquerda? Vamos acabar com essa petralhada que está aí? Então, qual é a parte do bolsonarismo criou que você não está se aproveitando? Porque o ônus de ser bolsonarista é estar sendo perseguido, estar sendo preso, como você teve as suas redes sociais derrubadas, né, no Brasil. Aí eu te faço uma pergunta. O que você pretende fazer para, digamos assim, desconstruir o que o bolsonarismo criou? Porque a partir do momento que você fala uma coisa dessa, você dá, digamos assim, um ar de legalidade para uma ação que foi, ao seu ver, né, momentaneamente necessário para frear aquilo que estava acontecendo no Brasil, o desenvolvimento do Brasil nas mãos de Jair Messias Bolsonaro. Foi necessário usar o judiciário. Agora, 2 anos de Lula, pronto, acabou. Eu só gostaria de entender isso que você está dizendo aqui. Porque tem milhares de pessoas presas por conta de defender a liberdade e que o Bolsonaro tanto falava que nós deveríamos defender, mais até do que a nossa própria vida.
Porque uma vida sem liberdade é uma vida de escravidão, né? Vamos lá. A população em geral não sabe o que acontece no Supremo Tribunal Federal. Igual o impeachment da Dilma. Aquilo não é jurídico, aquilo é político-jurídico. Você precisa de um argumento jurídico, 1% e 99% é político. O senhor já se manifestou de forma contrária ao impeachment do Moraes. Nunca falei isso. Você está inventando. O senhor não disse que essa é uma questão... Nunca falei isso. Vocês estão querendo empurrar mais uma oportunidade de indicar um Vocês ministro. estão querendo empurrar isso aí. Eu fui candidato a presidente em 2022 justamente porque o Lula ia indicar 34 ministros aos tribunais superiores e 2 ministros do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito, inclusive, que ministro do STF tem que ter 8 anos de mandato e não até os 70 anos da aposentadoria compulsória. Eu acredito que essa indicação que vem do presidente da República faz os ministros ficarem refém do presidente. Eu acredito que a gente tem que voltar a ter ministros que são técnicos, não os próximos, né? Eu quero que muita coisa mude nesse país. A minha entrada na política não é só sobre São Paulo, é sobre o país. Ou seja, ele tem uma visão de país, certo? Um candidato a prefeito que disse anteriormente que apoiaria Jair Messias Bolsonaro na sua eventual candidatura em 2026 à presidência da República, porque achava que ele foi injustiçado e tudo mais, acredita nisso, segundo as palavras dele. Isso daí tem vídeo para comprovar, porque se ele vir falar para mim, eu quero que você prove, tem vídeo para comprovar, tá? Inclusive foi uma entrevista, só não sei dizer se foi na Globo, não sei qual é a emissora, mas eu posso pesquisar aqui e colocar no próximo vídeo, que inclusive vai ser bem interessante o próximo vídeo, no qual ele fala um pouquinho sobre o seu projeto de futuro de país. Tá? Eu acho bem interessante que vocês assistam também. Mas, nesse ponto aqui, eu até concordo com ele, 8 anos de mandato para juiz, ser um cargo extremamente técnico, sem viés político, concordo plenamente. Eu também acho que deveria ser assim. O que ele está falando aqui, nós concordamos. Ok, mas isso são pautas defendidas por bolsonaristas, né? Então, essa é uma das coisas que o bolsonarismo deveria ser freado, Pablo Marçal, no qual você está falando aí, que seria necessário? Não sei. Porque essa é uma das pautas do 7 de setembro, né? O impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Como é que o senhor se sente em relação a isso, se for realmente comparecer? Há algum tipo de constrangimento nesse sentido? Eu estou mais preocupado com o Lula convidando o MST para fazer o desfile de 7 de setembro. Eu acho isso um caos. Se ele fizer isso, ele é um idiota. Que o MST, ao contrário das Forças Armadas que sempre nos defenderam, tem coragem de invadir propriedade dos outros, fazer crianças chorarem quando as terras são invadidas de família que trabalharam duro. Então, se o Lula quiser ser um idiota para queimar a história dele, ele que coloca o MST, que não deve representar 0,2 do que esses caras fazem, do que o agro representa. Parece que ele está dando um aviso pro Lula. Se o Lula quiser queimar a história dele, como assim queimar a história dele? 580 dias de prisão, 10 anos de condenação, 9 juízes, 3 instâncias. Quer mais do que isso? Quer queimar mais a sua história? Quer queimar mais a sua história do que isso? Parece que ele está dando um aviso. Sim, posso estar enganado também, né? Mas me parece isso. Agora, as Forças Armadas sempre nos defenderam? Novamente eu vou fazer essa pergunta para vocês. Mais de 1.000 pessoas estão presas lá, porque pediram intervenção militar para extirpar esses canalhas do poder. E o que aconteceu? Eles foram entregues de bandeja dentro de ônibus para a Polícia Federal, que os levou para lugares onde ficaram muitos dias sem comida decente, sem água, sem banheiro suficiente, crianças sofrendo, senhoras de idade, que foram presas por estar com uma Bíblia na mão. Isso tem vídeo. Tudo isso aqui tem prova. Eu só queria saber qual é a parte em que o Exército, as Forças Armadas, defenderam realmente a nação. Me diz aí no comentário você, se você puder, por favor, porque eu realmente gostaria de entender esse ponto, essa citação de Pablo Marçal. Isso aí é uma completa idiotice. Sobre o Malafaia que está organizando o evento, ele usou o próprio Instagram para me proibir de ir lá. Eu não recebi convite formal para subir. O que eu vi foi o presidente falando que qualquer candidato pode subir.
Agora vocês vão ter a surpresa no 7 de setembro. Em outras oportunidades, o Bolsonaro usou esse evento para, por exemplo, dizer que o Alexandre de Moraes é um canalha, fazer diversos ataques a ele, disse inclusive que não iria cumprir decisões do ministro. Se eventualmente o senhor estiver lá, o Bolsonaro der declarações como essa, o senhor se sente constrangido de alguma forma? É um problema para o senhor? Mas se ele quiser cadeia, ele arruma isso aí. Ele tem que falar da pessoa e aguentar o que fala. O Bolsonaro é um cara corajoso. Vocês acusaram ele de golpe e ele não deu golpe. Agora, se ele tiver a fim de arrumar uma cadeia, o Alexandre está provando aí que tudo que ele está falando, ele está assinando embaixo fazendo. Porque é tempo sombrio na República, a gente precisa de alguém para apaziguar isso. Não é Lula e não é o Bolsonaro. Criou uma mola, a gente precisa de tranquilizar essa mola. O país está dividido ao meio, a gente precisa de alguém para unificar. Ou seja, Bolsonaro é realmente um homem muito corajoso, né? Porém, esse negócio que ele falou agora me soa um pouco estranho. Se ele quiser arrumar uma cadeia, ou seja, não temos que defender a nossa liberdade a qualquer custo, Pablo Marçal? Não temos que defender a nossa vida? Então você acha que o Bolsonaro deveria agir como um covarde e não falar aquilo que ele pensa? Em, digamos assim, 4 anos de perseguição, principalmente por esse cara, por esse tal ministro da Suprema Corte, ele deveria ficar calado, vendo que mais de 1.000 pessoas foram presas e estão presas. Aí, se não forem mais de 1.900 e pouco, porque algumas foram soltas, ele não deve lutar para que tirem esse cara de lá, para que diminua pelo menos um pouco essa perseguição que está acontecendo, no qual você também é vítima? Muito corajoso da tua parte, Pablo. Mas muito corajoso mesmo, cara. Realmente, você mostrou para mim, nessa entrevista, que você é um cara de coragem. Porque, assim, enfrentar Boulos, Tabata Amaral, Marina, que não tem expressão nenhuma, tadinha, mas ela também não é santa, tá? Também traiu o Bolsonaro. Tenho como provar. Não só o Bolsonaro, a nação inteira. E eu tenho como provar. Quem mais? O Bananinha. Cara, realmente, não precisa ser um macaco, uma barata, uma rã, qualquer bicho teria mais capacidade intelectual de debater com esses animais que estão concorrendo à prefeitura. Então não precisa do que mais de um neurônio para ganhar desses caras aqui no debate. É leão com os candidatos a prefeito e tchutchuca com o Lulis. Pô, Pablo, vamos lá, né, mano? Até então você não tinha medo de ninguém. Foi você ter essa tentativa de homicídio, digamos assim, que você já recuou na questão da presidência. Só seria candidato à presidência se o Lula morresse. É baita homem de coragem mesmo. Você acha que existe então por parte do Supremo na figura do ministro Alexandre? Aí ele levou, por exemplo, você está falando do Twitter? Não só do Twitter, no geral, você falou que... É o que eu falei, a política entrou dentro da Suprema Corte e está ali muito politizada. A legislação, os legisladores, é o Congresso Nacional, não é a Suprema Corte. A Suprema Corte tem que defender a Carta Magna. E aí a gente está tendo confusão de papéis. Eu, como cidadão, falo isso tranquilamente. Está tendo confusão de papéis, está tendo um balanceamento errado, né, do sistema tripartite de poder. E eu acredito que isso vai voltar ao normal nos próximos dias. Eu espero que isso aconteça. Candidato, se existe um descompasso entre a sua opinião em relação a Alexandre de Moraes e a pauta do 7 de setembro, o que vai significar exatamente a sua presença lá? Então, o dia 7 de setembro é uma grande surpresa para o Brasil. O Lula vai se revelar um idiota colocando o MST para desfilar lá em Brasília, já que não vai ter público. Pelo menos a gente vai ser humilhado ali mundialmente, para colocar um povo com força na mão no dia do desfile, pelo amor de Deus. Outra coisa que vai acontecer, alguém que exagerar, no ano passado alguém prometeu exagerar e tinha um mandado de prisão já escrito, essa pessoa deu uma recuada. Eu acredito que
cada ator político ele responde por si próprio. Agora vocês vão ter uma surpresa no 7 de O que setembro. simboliza o 7 de setembro para o senhor? É uma liberdade que a gente não conquistou. A gente tem mais de 200 anos de liberdade e a gente continua preso com esses canalhas. Um crime organizado que está alastrado dentro dessa cidade é por conta desses políticos corruptos. E cada vez que a gente reelege corrupto, a gente faz o crime organizado ficar mais forte. Eu acredito que a gente não foi independente ainda. E ele tá certo. Não existe independência no Brasil ainda. As pessoas não podem pensar. Eu, por exemplo, eu agradeço vocês deixarem eu responder aqui, porque é só uma pergunta que vocês estão fazendo. Nem o Sabatino tem paz para terminar uma linha de raciocínio. A gente não tem liberdade para responder o que pensa. Eu quero que vocês falem o que vocês quiserem e também quero ser ouvido. Não respeita a minha fé, não respeita a força de trabalho que eu desenvolvi para chegar aqui. É muito fácil ficar usando a imprensa, a extrema imprensa, pode anotar esse termo que agora eu vou usar a partir de hoje, extrema imprensa, para ficar querendo mexer no meu passado foi ressignificado. É por isso que vocês falam, isso não gera nenhuma importância para mim. Meu futuro está garantido, eu estou desfrutando, produzindo e transbordando agora, o que tem a ver com isso? E ajudando outras pessoas. E aguento pancada até depois do fim, para bater com força. Só para entender, o senhor disse que nunca havia dito que é contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Essa fala foi sua. Só queria entender também. Não, essa fala foi sua. O que o senhor pensa então a respeito desse? Já falei, eu penso que tem a gente elege senadores, são 81 senadores e 513 deputados Tem um federais. processo político, mas o senhor não tem uma opinião política sobre isso? Cara, por que eu tenho que ter opinião de tudo? Estou perguntando só. Eu já não estou te tem. falando, agora segue a opinião. A opinião é, quem decide, o senador Cleitinho foi o primeiro macho dentro do Senado Federal a me apoiar, mesmo contra o partido dele, falou claramente, vocês têm que pôr pressão em nós, 81 senadores, é a gente que põe, faz o impeachment. O negócio é que vocês querem que eu arrume um problema que não é da Prefeitura de São Paulo. Vocês querem ver eu assumir. Isso não existe, não precisa de fazer isso. Tem exageros, tem que ser tratado. E se tiver macho no Senado, o negócio vai pegar, mas não tem, cara. Nem fêmea de verdade ali. Tem um monte de gente que tem um monte de inquérito, um monte de processo que tem o rabo preso. Agora, eu não sou senador, eu não sou deputado, apesar de, para sempre, ser lembrado como deputado federal, porque eu fui eleito deputado federal e me roubaram. Deixa eu te falar, se eu fosse deputado, você ia ver meu comportamento. Os caras têm foro privilegiado, só para vocês saberem. Você falar o que quer com foro privilegiado no Brasil hoje ainda está dando cadeia. Eu sou um humilde cidadão querendo ser prefeito de São Paulo, um partido que eu entrei de última hora, que vocês ficam revirando tudo. Eu não tenho esse poder todo para falar o que eu quero, não. É simples. Não dá para dar tiro em todo mundo. Eu estou atirando em Boles, em Bananinha, em Chiquinha. Da Pena vai desistir hoje, para quem não sabe. Tá em vias de... Ei, o da Pena tá em vias, vocês vão saber de primeira mão. Se ele souber agora, ele vai criar um orgulho. Ele não suporta mais. Ele não suporta mais a pancadaria e eu vou nele até ele zerar os pontos dele. Não sei se vocês viram, eu fui o que mais pegou o voto dele. E eu vou zerar esses votos dele e ele vai desistir porque ele tá saindo muito menor do que ele entrou. E a gente vai fazer esses 2 milhões de empregos. Nós vamos colocar os comunistas lá na Venezuela. Nós vamos pegar uma rede de ônibus para levar esse povo lá para Venezuela de ônibus, que é 4.000 quilômetros daqui. Então vai ter que ir sofrendo, porque aqui nessa cidade nós somos conservadores e eu quero lembrar uma coisa para todo mundo. Lembra qual é o braço, se é o esquerdo ou é o direito que está na bandeira da cidade de São Paulo. É o braço direito, significa que nós somos conservadores. Então não adianta, já sou o próximo prefeito com humildade. Vou trabalhar para todo mundo aqui, vocês gostando ou não. Se eleito, então o senhor não pretende Concordo. governar para todos os cidadãos paulistanos? Que é isso, vai ser para todo mundo. Agradar em ninguém. Zero. Servir todo mundo. Posso ler uma declaração sua sobre Moraes? É sobre essa que eu estou me referindo. O senhor disse que, observando a arquitetura da ação massiva contra Moraes, a denúncia da Força de São Paulo, nas palavras do senhor, a explosão pelo Globo e o impeachment pelo Senado vindo aqui algumas horas, que resta pensar, Lula está trocando o indicado de Temer e colocando um nome no STF e ninguém está percebendo. O senhor ali dá a entender que seria contra o impeachment de Moraes, que essa, na verdade... Esse é um pensamento, foi eu que escrevi lá no X, que foi derrubado. Então o senhor acha que essas pessoas que estão defendendo o impeachment do Moraes estão sendo usadas como massa de manobra para, na verdade, favorecer o Lula, é isso? É porque, assim, o que vocês vendem na mídia é completamente mentira, muito longe da realidade. Desculpa, gente, deve ter uns 2% de verdade e 98% ou é pago ou é militar treinado, muito bem treinado para favorecer a esquerda. O que eu escrevi aí foi para todo mundo pensar. Você imagina um povo que não pensa e acredita na matéria que vocês escrevem. Você fica aí me agulhando o tempo inteiro, eu te vejo todo dia, ô Renan. E você pega só um pedaço. A galera vem pra cima de mim como se eu estivesse falando alguma coisa de errado. Eu só quero que todo mundo pense, eu quero trazer essa realidade pra todo mundo falar. Mas o que o Lula tá fazendo?
Porque na minha interpretação desse dia era uma mexida do Lula para ver se queima alguém, entendeu? Pra acalmar o E o negócio. senhor acha que tem uma ingenuidade nas pessoas que defendem o impeachment do Moraes, então? Nunca falei isso. Eu acho que cada um tem que defender e pôr pra cima. Cada um que defenda o seu ideal. Vai tentar, nem com a hora que você consegue. Vai tentar, nem com a hora que você consegue. Fechou? Algo mais que possa ajudar a Prefeitura de São Paulo agradece a ligação. Tenha um bom dia. Ao final ele ainda desafia o repórter. Vai tentando aí que uma hora você consegue. Por quê? Eu analiso o seguinte, ele tá certo nesse ponto. Ele não tem que se meter nessas questões que não convém ao futuro prefeito de São Paulo. Mas você não ter um posicionamento firme, isso deixa com dubiedade o seu caráter. Ao meu ver, você está assistindo pode não acreditar, não concordar comigo, tudo bem. Mas para mim sim. Porque se somos todos de direita, nosso inimigo é de esquerda, e você está dizendo que ele tem que sair daqui de lá do Brasil e ir para a Venezuela, você mais ou menos não está querendo unificar o país, você está querendo realmente separar mesmo, tirar daqui e colocar em outro país. Como eu já disse, eu não sou contra. Se quiser fazer isso, tem total meu apoio, cara. Eu acho que é uma das formas do Brasil se aliviar desse problema todo. Mas você também não pode chegar com esse discurso de vamos unir o Brasil, que a direita e a esquerda, a direita bolsonarista, a esquerda lulista são extremistas. Ou seja, cara, ou você está de um lado ou você está do outro. Ou nesse caso você está em cima do muro, mas você está usando a direita a seu favor. Por quê? Porque é a mesma estratégia, estou dizendo que você é o Hitler, mas é a mesma estratégia que grandes ditadores como Lenin, Hitler, Mussolini, Stalin sempre utilizaram. O povo em desespero sempre vai buscar um salvador da pátria. E você começa a história desde o começo da entrevista falando de projeto de Brasil, e quando se fala da questão de STF e tudo mais, eu sou só um humilde candidato a prefeito, um humilde cidadão que está tentando se candidatar à prefeitura de São Paulo. Você está sempre ali, ó, falando sobre Brasil, projeto de Brasil. Legal, amigo. Ninguém está dizendo que você não deva concorrer a cargo de presidência. Show de bola. Mas você querer tirar o corpo fora quando lhe convém e colocar o corpo dentro, lá ele, quando lhe convém, meu brother, pô, aí você tá querendo também mostrar não, né? Dizer que nós temos um QI de 83. Não é possível. Essa entrevista aqui, ela foi a melhor do que todas as outras que você pôde oferecer para a Globo, para a Gazeta, para o UOL, para o Terra, seja lá para o que for. A questão é, nesse ambiente onde você estava, você se deu muito bem, porque você estudou a todos. Na rua você não conhece ninguém, e é aí que está o problema. Não vou dizer que você foi desmascarado. Quem sou eu para te desmascarar? Eu não sou ninguém, eu não construí nada. Eu sou só um humilde cidadão que está tentando mostrar aqui em concordâncias com as coisas que você está dizendo. Mas, apesar de que eu esteja, na minha análise, vendo os seus defeitos, as suas falhas, a dubiedade naquilo que você está falando, eu não posso provar. Mas da mesma forma eu quero fazer igual você. Trazer as pessoas para pensarem, raciocinarem a respeito disso que você está falando. Porque, sinceramente, Pablo, eu votaria em você para prefeito. 1, 2 vezes. Votaria sim. Agora, para deputado, não votaria. Para senador, não votaria. Para presidente, nunca que eu votaria. E não é por questão de lealdade ao Bolsonaro. A questão é muito mais além. A questão é lealdade ao país e às pessoas que lutaram pela liberdade de uma nação, que estão presas hoje por, infelizmente, não terem não terem uma justiça
que seja realmente justa no Brasil. Então aqui fica o meu recado para você que vai votar para prefeito na cidade de São Paulo. Não existe candidato melhor do que o Pablo Marçal nesse momento. Não existe. O Ricardo Salles com certeza seria muito melhor. Mas, mais uma vez, não estou falando aqui que alguém deva ter político de estimação. Ao meu ponto de vista, Bolsonaro errou e erra em apoiar Ricardo Nunes. Ponto final. Ricardo Nunes, ele é um monte de porcaria que o Centrão criou para tentar colocar aí na prefeitura novamente de São Paulo, porque é o estado mais rico do país. É a cidade mais próspera do país. Portanto, isso já gera muita receita. Agora, você dizer para mim que Pablo Marçal seria o melhor candidato à presidência da República, eu acho que você deveria tomar cuidado. E assistir o próximo vídeo que eu vou postar aqui em breve, talvez até domingo ou segunda-feira, eu não posso te dar certeza, mas entre domingo e segunda-feira podem me cobrar, tá bom? Vocês vão ver que eu tenho uma outra questão aqui do Pablo Marçal que você vai adorar, foi no podcast, tá bom? Então, mais uma vez, não se esqueçam de curtir e compartilhar se gostaram desse vídeo. Tamo junto e até o próximo.